Na cena inicial, vemos um homem que parece ser um funcionário de escritório. Ele acorda e descobre que está trancado em uma sala, que não contém nada além de um armário de metal com cadeado, um rato sem vida e uma lâmpada fluorescente cheia de moscas mortas. O homem se levanta e tenta abrir a porta do cofre, mas seus esforços são em vão. Em um primeiro momento, ele suspeita que seus colegas estejam tentando pregar uma peça nele. Então, ele procura por câmeras ocultas, mas não encontra nenhuma. Algumas horas se passam e ainda não há nenhuma atividade do lado de fora da porta do cofre. Isso faz com que o homem anônimo fique mais intrigado com o que está acontecendo. Pouco tempo depois, ele começa a ficar desesperado e bate na porta, expressando uma necessidade urgente de usar o banheiro, mas sua voz fica sem resposta. Ele tenta pedir ajuda usando seu telefone celular, mas não há rede dentro do cofre. Suas tentativas de abrir o armário de metal também se mostram inúteis. A frustração aumenta, levando-o a atacar verbalmente o colega, afirmando que o demitirá assim que sair dessa. Em seguida, o homem recorre ao uso do cinto para fazer barulho contra a porta, na esperança de que alguém ouça o som, mas sem sucesso. Em um ato de desafio, ele urina dentro do cofre, acreditando que está humilhando os que estão por trás de tudo isso. No entanto, ainda não há resposta. Com o passar das horas, a exaustão se instala e o homem fica mais fraco devido à falta de comida e água. É o segundo dia, o homem, mais uma vez, verifica se há sinal de rede em seu telefone celular, mas não há nenhuma mudança. Para piorar a situação, ele deixa o celular cair acidentalmente ao colocá-lo no bolso, fazendo com que ele se quebre. Nesse momento, ele fica com tanta sede que decide fazer algo drástico. Ele urina em seu sapato de couro e o bebe, considerando-o pior do que uma cerveja light. Depois disso, o homem começa a chutar e socar o ambiente ao seu redor. No meio de sua explosão de raiva, ele bate na lâmpada fluorescente acima dele e, inesperadamente, percebe uma chave dentro dela. Aproveitando a oportunidade, ele abaixa a luz e pega a chave, que lhe permite abrir o armário de metal. Lá dentro, ele descobre uma coleção de ferramentas, notadamente um maçarico, uma chave inglesa, um martelo e um cinzel. Utilizando esses itens, o homem decide cortar a porta do cofre. No entanto, sua falta de conhecimento sobre como operar a ferramenta o leva a desistir depois de alguns minutos, deixando apenas uma marca queimada na porta do cofre. Depois disso, o homem tenta acionar o alarme de incêndio no teto e ativar os sprinklers. Ele tem esperança de conseguir extrair água potável do local, mas, para sua decepção, o alarme não serve para nada, pois mesmo depois de queimá-lo com fogo, nada acontece. Isso só intensifica sua frustração, levando-o a descarregar sua raiva no armário de metal, derrubando-o. No entanto, ele logo consegue se acalmar, percebendo que precisa economizar sua energia o máximo possível, pois não há nada para comer. Ele garante a si mesmo que não está louco, nem sonhando, e que ainda está vivo. Alguns momentos depois, o homem percebe um pequeno buraco em uma das paredes localizadas atrás do armário de metal. Com esperança renovada, ele usa o martelo e o cinzel para lascar a parede e criar uma abertura. Quando ele começa a quebrar as paredes, o nível de oxigênio da sala do cofre começa a baixar. Como resultado, ele começa a inalar o oxigênio do cilindro que havia descoberto anteriormente. Infelizmente, a concentração de oxigênio se mostra muito alta, fazendo com que ele se sinta tonto. Ele então fecha a válvula para equilibrar o oxigênio como antes. A essa altura, o homem está extremamente frágil devido à fome. Por isso, ele se volta para um rato morto que se tornou um local de alimentação para larvas. Com relutância, ele consome as larvas, deixando o rato morto para depois. Na cena seguinte, o homem continua sua escavação e finalmente faz uma descoberta. Ele se depara com as barras de aço, que ele corta usando o maçarico. Em pouco tempo, um raio de luz penetra pelo buraco, dando-lhe esperança renovada. O homem então aumenta seu ritmo, e gradualmente torna o buraco grande o suficiente para passar por ele. No entanto, quando chega ao outro lado, ele fica perturbado ao descobrir que até mesmo essa sala é outro cofre igual ao que ele estava preso anteriormente. Isso o enfurece muito porque todos os seus esforços foram em vão. Ao contrário do primeiro cofre, a segunda sala contém um caixão e uma lâmpada adjacente a ele. Cheio de curiosidade, ele abre a tampa do caixão e encontra uma mulher vestida com trajes tradicionais, dormindo pacificamente em seu interior. Cautelosamente, ele toca a mulher para verificar se ela está morta, mas, para seu choque, ela acorda. Assustada com sua presença e com a visão do cinzel em sua mão, ela grita de horror e foge dele às pressas. Apesar de suas tentativas de se comunicar, eles não conseguem se entender devido à barreira do idioma. Tomada pelo medo, a mulher foge para a primeira sala do cofre onde o homem estava hospedado. O homem não tenta persegui-la e, em vez disso, simplesmente se deita dentro do caixão para descansar.
No terceiro dia, a mulher acorda o homem e o incentiva a continuar cavando o túnel. No entanto, o pobre homem não tem mais energia para continuar trabalhando. Suas mãos também ficaram muito machucadas devido ao trabalho incessante. Sem opção, o homem começa a ensinar a mulher a cavar o túnel e ela inocentemente começa a tarefa. Enquanto eles estão trabalhando, a mulher percebe que precisa se aliviar e vai para o outro cômodo em busca de privacidade. O homem a segue e intervém justamente quando ela está prestes a tirar a calça. Por meio de gestos e linguagem de sinais, ele sugere que ela urine em seus sapatos de couro para que eles possam usá-los como fonte de água. Inicialmente hesitante, ela acaba concordando em fazer isso ao saber que o homem está sem água há 3 dias e que a urina dela é importante para a sobrevivência dele. Eles então prosseguem com essa solução estranha, e o homem bebe a urina sem pensar muito. Ele também oferece à mulher que a beba e, apesar de sentir nojo, ela reluta em fazê-lo. Depois disso, o homem consome mais algumas larvas, ganhando a proteína que estava faltando. Ele então retoma seu trabalho de escavação, enquanto a mulher se senta em um canto, tomada pela tristeza. Ela murmura em seu próprio idioma, expressando sua decepção por ter que comparecer a um casamento naquele dia. No entanto, agora que se encontra presa, toda a sua alegria desapareceu. Ela chora, questionando o que fez de errado para acabar em uma situação tão terrível. Ao ver sua angústia, o homem decide levantar seu ânimo cantando uma música. Com o incentivo dele, a mulher lentamente enxuga as lágrimas e se junta a ele para cantar. No entanto, seu breve momento de felicidade dura pouco, pois o homem acidentalmente bate em sua própria mão em vez de no cinzel, fazendo com que ele sangre. Como resultado, a mulher tira o lenço da cabeça, rasga-o em tiras e o usa para enfaixar o ferimento. Depois disso, os dois começam a trabalhar em cooperação, concentrando-se em escavar a parede. Enquanto eles continuam seu trabalho, a fechadura da porta do cofre atrás deles começa a girar automaticamente. Ao verem isso, eles imediatamente correm em direção à porta na tentativa de abri-la, mas, ao se aproximarem da porta, ela fica trancada. Esse padrão recorrente continua, e eles consideram ignorá-lo, presumindo que alguém está brincando com eles. Mas, depois de um tempo, eles finalmente decifram o truque real de como abrir a porta. Acontece que, desde que estejam de costas para a porta do cofre, ela se abre sozinha. Com essa revelação, o homem elabora um plano, e a dupla caminha cautelosamente para trás. Surpreendentemente, a porta permanece aberta, e os dois conseguem acessar a terceira sala. Mas, assim como na instância anterior, eles se encontram em outro cofre, mas, desta vez, ele tem um túmulo vazio com uma lápide no centro. Ao olhar ao redor da sala, a mulher sugere usar o mesmo truque de virar as costas para a porta do cofre para abri-la. O homem gosta da ideia e, assim, eles se posicionam de costas para a porta e começam a cavar mais a cova. Infelizmente, a estratégia deles não produziu o resultado desejado dessa vez. A essa altura, o homem está exausto devido à fome prolongada e à desidratação. Aos poucos, ele perde a esperança e se deita na cova. Preocupada, a mulher o examina e percebe que ele está com febre devido ao seu estado de fraqueza. Depois de um tempo, o homem começa a pensar que o cérebro por trás de tudo isso quer que eles se voltem um contra o outro. Ele acha que eles não conseguirão escapar a menos que um deles seja morto, e que o túmulo naquela sala simboliza o destino de um deles. À medida que as tensões aumentam, o homem pensa em matar a mulher, mas não tem coragem de realizar tal ato. Ele grita, expressando seu desespero e afirmando que pode suportar o consumo de ratos e vermes mortos, mas não consegue tirar a vida de alguém. Nesse momento, o homem já perdeu toda a esperança e quer simplesmente morrer em paz. No entanto, a mulher o esbofeteia e chuta, incentivando-o a ficar acordado. Ela, então, de alguma forma consegue carregá-lo para fora da cova e permite que ele descanse por um tempo. 1 hora depois, a mulher enfurecida começa a gritar e a bater nas portas do cofre. Ela dirige seus gritos a Deus, questionando por que foi aprisionada e que pecado cometeu. Dominada pelas emoções, ela desaba em lágrimas. Mesmo nesse momento crítico, ela alimenta o homem com suas lágrimas como forma de salvar sua vida. Pouco tempo depois, ela segura a mão dele e o beija inesperadamente. Ela então despe o homem e começa a tocá-lo gentilmente, o que o acorda rapidamente. O plano é mantê-lo vivo tendo relações com ele. Surpreendentemente, o plano funciona e o homem fica rejuvenescido após a provação. Os dois decidem então descansar por algumas horas. Na cena seguinte, o homem acorda e encontra a mulher enrolada ao seu lado. Sentindo o desconforto dela com o frio, ele se arrasta até o segundo cômodo, rasga o forro de veludo do caixão e volta para cobri-la com ele. Extremamente exausto, o homem cai mais uma vez no chão. Algumas horas depois, o homem ouve a porta do cofre se destrancando, como antes.
Apressadamente, ele acorda a mulher, mas a impede de olhar para a porta. Os dois então usam o truque anterior e, de alguma forma, conseguem andar para trás, indo em direção à porta de ferro. Assim que saem do quarto, eles se sentem imensamente aliviados ao verem um cenário de tirar o fôlego com cachoeiras, pássaros e flores. Ao ver esse paraíso diante deles, os dois sorriem um para o outro e o filme chega ao fim.